Voltamos com o Rio em Pauta. Apresentação Ermelinda Rita. O Rio em Pauta. Entrevista. 9h25, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Cada vez mais as pessoas com deficiência devem ser valorizadas e ganhar seu espaço, seja no mercado de trabalho ou nas relações pessoais. E a gente vê que, de acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, de acordo com dados do censo do IBGE 2010, existem 45 milhões de pessoas que se declaram com deficiência, o que corresponde a quase 24% da população. Eu vou conversar agora com o subsecretário adjunto da Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado da Casa Civil, Marcos Salles. Bom dia, subsecretário. Bom dia, Ermelina. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Muito obrigado pela oportunidade de hoje, nesse dia tão importante, estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Subsecretário, o que as pessoas com deficiência podem esperar em 2022 em termos de valorização aqui no estado do Rio de Janeiro? Então, Ermelina, o governo Cláudio Castro ele tem priorizado diversas ações sociais, né? Uma delas é com relação à pessoa com deficiência. Aqui na Subsecretaria, nós estamos com vários projetos para atuar no segmento, né? E um deles, a gente está criando centros de autismo, por exemplo, com abertura de várias vagas, 750 vagas nesse centro de autismo, com o objetivo de atender especificamente a essa demanda, né? O conceito principal, Ermelinda, da nossa subsecretaria é fazer uma inclusão inteligente, construir equidade de direitos, porque isso, de fato, é que transforma a sociedade, né? É fazer com que as pessoas tenham os mesmos direitos de ir e vir. E não serem excluídas, né? Que é o que a gente vê em muitos lugares, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Essa exclusão é que é complicada. Então, o que vocês estão fazendo, essa inclusão inteligente, é pensando exatamente nisso, criando vagas aí para atender autistas, para atender outras pessoas que têm deficiências e dificuldades, né, de encontrar um campo profissional. A gente tem visto, né, que tem deficientes que sentem muitas dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, né, de conseguir uma vaga de emprego. O que a subsecretaria pretende fazer para melhorar esse quadro aqui no Rio de Janeiro? Só para complementar um pouquinho o que você tinha falado desse número importante, né, que nós temos no Estado, a gente fica olhando esse número e fala, poxa, mas como é que são 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas? Aonde estão essas pessoas? E essas pessoas, elas exatamente não são vistas exatamente pela questão da acessibilidade. Elas estão em casa, né? Porque Sim. Elas não conseguem sair, a família não tem como levar elas para aqui ou para ali. Então, isso, de fato, faz com que as pessoas não sejam vistas por aí. Por isso que a deficiência, ela precisa, né, de uma atenção especial para que as pessoas possam ter direito da acessibilidade. A nossa subsecretaria, ela tem essa missão de olhar para isso. Então, o que nós estamos fazendo? Interagindo com todas as demais secretarias para que essas políticas públicas que hoje, embora elas existam, mas elas não são tão implementadas, que a gente consiga fazer ações, não só pela Casa Civil, onde a subsecretaria está, mas também por intermédio das outras secretarias, que elas consigam implementar os seus planos. O senhor falou exatamente da acessibilidade, que ainda é um problema, né, preocupante, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nos outros estados, né, não só no país, mas também em outros países do mundo. Essa acessibilidade, a gente viu a dificuldade exatamente nessa época de pandemia. E quando começou a vacinação, muitas pessoas não conseguiram, né, não tinham como sair de casa, né, para se vacinar. Então, a gente viu isso, essa dificuldade de acessibilidade. A acessibilidade ainda é uma pauta importante aqui no estado do Rio de Janeiro e que ainda deve ser conquistada? Olha, eu acho que a acessibilidade ela é uma pauta no mundo inteiro. Ela, infelizmente, o mundo inteiro, o país que a gente tem hoje conhecimento notório de que existe uma evolução maior é os Estados Unidos, né? Mas por uma questão absolutamente ímpar lá. Como eles têm
um número muito grande, né, de pessoas com deficiência adquiridas na época da guerra, né? O que aconteceu? E aqueles militares, eles são considerados meio que heróis, né? Então, o que acontece? O Estado, o país foi se preparando para dar maior acessibilidade àquelas pessoas. Aqui no Brasil e em outros países, você vai na Europa, você vê centros turísticos na Europa lindíssimos que não têm acessibilidade, né? Então, realmente, a acessibilidade é uma pauta que precisa estar em todas as instâncias do governo, das instituições privadas, para que elas possam se preparar para receber essas pessoas. Porque isso é justo, né? Nós não estamos falando aqui de algo sobre cotas e nada disso. Estamos falando da questão de justiça. Porque se você lida com justiça com essas pessoas, elas vão ter a mesma oportunidade que você. Antes disso, Emelina, você tinha falado da questão do emprego, por exemplo. Né? A questão do emprego, a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência com competência e não com deficiência. Porque se uma pessoa tem uma deficiência, por exemplo, em um dos seus membros inferiores, e ela é muletante ou cadeirante, isso não a transforma numa pessoa que não tem a competência. Então, você não precisa contratar essa pessoa numa cota, simplesmente para atender a sua cota de emprego, né? Mas ela tem total competência, ela tem uma deficiência, mas isso não a transforma numa pessoa com menos capacidade que outros. A gente tem que garantir também, ela tem competência e pode concorrer com outras pessoas. Sim, claro. Né? Não é aquela coisa de que você tem que... A questão de locomoção. Sim. Não é de competência. Sim, e a gente vê o seguinte, a gente tem que garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas que têm essa deficiência e garantir dignidade para que elas possam, né? Elas não podem ser excluídas, né? Elas têm que ter seu espaço no mercado de trabalho. Muita gente aí, tem muito professor que de repente não consegue dar aula, não consegue uma vaga, né, no mercado de trabalho exatamente por causa dessa dificuldade de se locomover pela cidade. A gente vê essa mobilidade aí difícil pelas ruas, né, e até nos transportes públicos, apesar dos ônibus, né, já terem aquele elevador, mas muitas vezes a gente encontra pessoas na rua, né, os cadeirantes, que não conseguem porque o ônibus está com problema, né, porque o motorista tem que descer, e aí os passageiros ficam revoltados porque o ônibus para e fica um pouco mais retido no ponto, ou então até fora do ponto, né? Então a gente também pede que as pessoas compreensão e paciência, porque as pessoas têm que se locomover, né? Elas têm que entrar num trem, têm que entrar no metrô, têm que pegar um ônibus, se deslocar pelas calçadas, e a gente às vezes vê que calçadas estão esburacadas, né? As calçadas não dão, são mais altas, né? E na hora de atravessar a rua, como é que a pessoa com deficiência faz? Isso é uma questão de cidadania, né? É uma questão de cidadania que precisa ser vista não só pelo governo, mas também por todas as instituições privadas. Sim. E as pessoas no seu dia a dia. Porque é uma questão natural, né? Com o passar dos anos, todos nós, né, ao envelhecermos, de alguma forma nós vamos adquirir algum tipo de deficiência, ou seja, baixa visão, seja uma dificuldade de locomoção, né? Então, olhar para a questão da deficiência é olhar para si mesmo no médio e longo prazo. Tem jeito, isso é uma coisa que acontece naturalmente na vida das pessoas. Então, nós temos que olhar para isso com muita precisão, né? A subsecretaria, com o governo Cláudio Castro, tem com esse objetivo, né, de colocar na pauta, seja da Casa Civil, seja de todas as secretarias, este assunto. E aí, oportunidades como essa, né, no dia de hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, estar aqui na rádio, conversando com você, falando com os ouvintes, é muito importante para a gente poder conscientizar as pessoas sobre esse assunto. Dessa importância, né, para a gente ver que as pessoas têm seu talento, que esse talento não pode ser desperdiçado, né? O que a gente pode dizer que melhorou na vida da pessoa com deficiência em 2021, ou a pandemia, né, do coronavírus acabou prejudicando ainda mais a pessoa com deficiência? Essa situação é preocupante ainda? Com certeza. A questão da deficiência com relação à pandemia, a gente tem ainda alguns agravantes, né? Porque existem algumas deficiências que elas têm questões recorrentes da saúde. Então, realmente a gente ficou muito preocupado com a questão da vacinação dessas pessoas, porque muitas delas a gente teve que ir até o local para vacinar as pessoas em suas residências, e um cuidado maior no isolamento delas, né? Porque dependendo da deficiência da pessoa, contrair uma Covid seria muito, muito ruim, em função das comorbidades que elas possam ter.
Então, agora vamos ver, agora para o ano de 2022, com essa subsecretaria conseguindo colocar em prática os seus projetos, a gente vai tentar melhorar realmente a condição das pessoas. A subsecretaria ela foi criada agora no mês de setembro, quer dizer, está muito nova ainda, né? Nós temos 2 meses de subsecretaria. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi colocar dentro do orçamento do ano que vem um valor substancial de dinheiro, aproximadamente 20 milhões de reais, para que a gente possa, no ano que vem, trabalhar, né, vagas, para que a gente possa fazer a abertura de vagas em várias instituições e associações. Estamos criando esse centro de autismo, vamos desenvolver uma feira itinerante, uma caravana que a gente vai levar os serviços do Estado para todo o interior do Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos ter na região serrana, no noroeste, na região do Vale, enfim, nós vamos levar essa feira para poder o Estado estar presente, seja com documentação, para que as pessoas possam tirar a sua documentação, seja com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, a questão do emprego, né? Então, nós vamos estar com a Casa da Inclusão, que é o projeto que o governo do Estado tem, que chama Casa da Inclusão, que está na Secretaria de Direitos Humanos. Enfim, nós vamos levar o serviço do Estado para o interior. Isso é muito importante, que a gente, às vezes, pensa só na capital, né? E esquece o interior. Então, essa Casa da Inclusão e também o Detran, toda a Detran, documentação. sim, a Secretaria de Assistência Social fazendo essa parte, né? A gente está unindo, né? Ligando aí as cidades, né? Para a gente ter aí para dar melhores condições para as pessoas com deficiência. Então, a tendência é que em 2022 essa situação melhore. Até porque, como o senhor falou, a secretaria foi criada em setembro, é muito recente, tem pouco tempo e não dá para colocar tudo em prática. A gente pensa, né, como é que o deficiente está podendo, a gente fala também, pensa no adulto, e a criança e o adolescente que tem que ir para a escola e tem dificuldade para se locomover. No interior, a secretaria está pensando como é que vai mapear esse número de crianças nos municípios, né, e também como é que essas crianças podem ter acesso às escolas, já que as escolas estão voltando agora com as aulas presenciais. Então, as prefeituras, né, muitas delas têm. Por exemplo, Volta Redonda é uma cidade onde lá existe uma secretaria da pessoa com deficiência. Aqui como no Rio de Janeiro, também a capital, nós temos aqui a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Em outros municípios, muitas vezes não existe a secretaria, mas existe a figura de uma superintendência, de uma coordenação, que fica pendurada em alguma outra secretaria. O Estado, na verdade, ele atua por intermédio dessas secretarias e dessas subsecretarias que acontecem nas prefeituras. O nosso trabalho é fazer uma aproximação, né, do governo do Estado com essas subsecretarias e exigir que elas coloquem em pauta os seus planos, né? E aí, através, seja do relacionamento do governador com os prefeitos, seja da pressão que a gente possa fazer em cima dessas secretarias e da transferência de recursos, para a gente fazer com que elas coloquem em prática os recursos que estão sendo destinados. Além desse relacionamento com essas secretarias das prefeituras, nós também temos o relacionamento direto com algumas instituições. Por exemplo, a da PAI, a da Pestalozzi, que são instituições que estão instaladas em várias cidades pelo interior do Estado. E, por intermédio dessas instituições, a gente também faz a abertura de novas vagas, né, para a gente poder fazer um negócio chamado convênio, que é a gente transfere recurso para essa instituição e essa instituição, através desse convênio, ela consegue trazer mais 10, mais 20 crianças ou adultos, seja o que for. A questão do adulto, da criança, não é tão relevante, né? É importante que a gente olhar para a pessoa, independente da sua idade, né? Eu conversei com o subsecretário da Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado, da Casa Civil, Marcos Salles. Obrigada e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Emelina. Um ótimo dia para você, um bom dia a todos os ouvintes, e que esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência seja um momento de reflexão para todos nós possamos, de alguma forma, estar trabalhando, cooperando para uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado, o senhor também.